Olá, tudo bem com você? Meu nome é Fabiana Veras, eu sou terapeuta em alimentação holística, com foco em comportamento alimentar. Sou instrutora de Mindful Eating, com 2 certificações internacionais, e o meu trabalho consiste em ajudar as pessoas a comerem de forma consciente, a mudarem mentalidade de dieta e a também a se relacionarem melhor com o seu corpo. Hoje a gente vai falar do Mindful Eating no contexto familiar, ou seja, para os pais e para os filhos. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para que vocês acompanhem o conteúdo através dos slides e possam fazer alguns apontamentos. Então, eu vou falar sobre alimentação consciente, né? Na verdade, que é o Mindful Eating, no contexto familiar, ou seja, como a gente incorporar a alimentação consciente na família. É importante dizer que os pais, dentro desse contexto, têm um papel fundamental, porque eles vão ser a referência das crianças. A gente sabe que as crianças aprendem muito com o exemplo. Não adianta muito a gente dizer para a criança comer de certa forma ou para a criança comer determinado alimento, se a criança não vê isso sendo feito em casa pelos pais ou por outros familiares. Então, é extremamente importante que antes da gente aplicar a alimentação consciente nas crianças, que nós próprios possamos realmente incorporar alguns hábitos para poder dar o exemplo. Mas o que é Mindful Eating, Fabiana? Da onde vem, do que se trata? Como é que as pessoas podem se beneficiar disto? O Mindful Eating, que na sua tradução, né, significa comer com atenção plena ou alimentação consciente, é uma abordagem cientificamente comprovada que ajuda as pessoas a ter uma melhor relação com a comida e com o corpo. Toda a base do Mindful Eating está no Mindfulness, que é também uma abordagem, vamos dizer que eu posso ir mais além, né? Não é apenas uma abordagem, é uma forma de ser. É viver no presente, é o viver com atenção plena, com curiosidade, sem julgamento, aprendermos realmente a estar presente no aqui e no agora. Então, essa ramificação do Mindful Eating traz justamente essas atitudes de mindfulness para o contexto alimentar. É também estar atento e consciente ao ato de comer, ou seja, utilizando os 5 sentidos. É estar consciente dos pensamentos, sentimentos, emoções e as associações com a comida. É estar atento aos sinais internos de fome e saciedade, que na verdade é a nossa sabedoria interior. É também estar consciente dos tipos de fome. A gente sabe que nós comemos por diversos tipos de fome. A fome física, que é a fome biológica, a fome emocional, ou a vontade de comer, sem necessariamente estar com fome física. É importante a gente saber por que a gente come, qual é a fome que está presente. E também estar consciente das escolhas alimentares e seus impactos na saúde, no mundo e no meio ambiente. E tudo que a gente escolhe para comer tem um impacto, seja onde nós vivemos, seja em nós mesmos, né, em princípio, seja na comunidade onde nós vivemos, como também no planeta. É uma forma também de nos trazer mais consciência sobre que tipo de mundo a gente quer viver e que tipo de mundo a gente quer deixar para as próximas gerações. Uma outra definição é uma abordagem de consciência alimentar não dietética
que ensina como a gente estar atento aos pensamentos, às sensações físicas e emoções que estão presentes no ato de comer, sem agir no piloto automático. E nós comemos muito de forma automática, né? Por hábito, por estar acostumado a comer dessa forma, ou em determinado horário. Na verdade, a gente chama isso de mindless, que é o comer sem mente. A gente não está presente no ato de comer. E vamos falar sobre mindless também hoje aqui nessa palestra. Está frisado aí, né, de outra cor, que fala que é uma abordagem não dietética. O que é que significa isso, né? Na verdade, o Mindful Eating é uma abordagem de não dieta, é completamente contra as dietas. Felizmente, o mundo hoje começa a propagar de uma forma mais abrangente, mais intensa, os perigos que causam as dietas restritivas com foco exclusivamente em perda de peso. E aqui estão alguns, né, desses riscos, né, dessas consequências negativas. Então, risco para a saúde mental e saúde física, não é sustentável a longo prazo. A gente pode até conseguir perder quilos, né, em uma determinada dieta, seja ela qual for, mas a tendência é que a gente vá recuperar esse peso de volta, principalmente se a gente perdeu rápido demais, porque o corpo não aceita perder peso rápido demais. O nosso cérebro, ele encara isso como perigo e como forma de sobrevivência, porque essa parte do nosso cérebro que comanda a questão de peso, ela ainda está lá na época dos nossos ancestrais. Então, qualquer restrição alimentar, o meu cérebro vai interpretar isso como perigo e ele vai recuperar esse peso assim que eu começar a comer normal, que é o que geralmente acontece depois das dietas. Então, não é sustentável, é um predispositor de ganho de peso no futuro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 95% das pessoas que fazem dieta e conseguem perder peso recuperam o peso de volta ou até mais em um período de até 5 anos. Quanto mais dieta a gente faz, mais predisposição a gente tem para ganhar peso no futuro. É só a gente se perguntar, né? Ora bem, se dieta realmente funcionasse, fosse efetivo, bastaria a gente apenas fazer uma vez. Ora, se eu quero perder 3 quilos, eu faço uma dieta e perco 3 quilos e acabou-se. Mas geralmente não é isso que acontece. Termina que eu ganho os quilos de volta e depois eu vou fazer outra dieta para perder esses quilos ou mais novamente. Há também o risco de desenvolver transtorno alimentar, o próprio comer transtornado, anorexia, bulimia, tudo isso são transtornos alimentares, ortorexia, a própria bulimia nervosa também. Então, tem vários transtornos alimentares e geralmente a gente termina ganhando, né? Ou seja, adquirindo hábitos transtornados quando a gente faz uma sequência de dietas restritivas. Ao invés de a gente melhorar a nossa relação com a comida, termina por complicar a nossa relação com a comida. As restrições geralmente levam a gente para compulsão, ou seja, se eu me restringo de comer determinado alimento por tanto tempo, quando eu tenho acesso a esse determinado tipo de alimento, a tendência é que eu vá comer demais, comer em excesso. E também há uma desconexão com o corpo e atrofiamento dos sinais de fome e saciedade. A dieta, ela é considerada como um regulador externo, ou seja, cada vez que eu me basear em reguladores externos para ditar
algo sobre o meu peso e a minha saúde, eu vou estar trabalhando para me desconectar do meu próprio corpo. E o meu corpo é extremamente inteligente. Ele sabe exatamente qual é o peso que eu tenho que estar para estar com o organismo equilibrado. Não precisa de nenhum referencial externo. Isso quer dizer que esse peso de equilíbrio, o ponto de equilíbrio, ele é diferente para cada um de nós. E falando sobre a questão dos sinais de fome e saciedade, cada vez que eu faço dieta, eu vou, tipo, anulando, né, mascarando esses sinais de fome e de saciedade ao ponto de não chegar a perceber quando eles começam a aparecer com sintomas no nosso próprio corpo. Quais são os benefícios que a gente pode ter ao praticar Mindful Eating? A gente aprende a ouvir os sinais do corpo em relação à fome e à saciedade, que é extremamente importante para a gente gerir de forma natural o nosso peso. A gente aprende a manejar os pensamentos, as sensações e emoções que levam a gente a comer, e nós comemos muito de forma emocional, sem nem ter a consciência que a gente come dessa maneira. A gente aprende a respeitar e apreciar o corpo, e aqui eu falo sobre uma diferença brutal, que é enxergarmos o corpo através de uma visão instrumental, em vez de uma visão ornamental. Aprender a conhecer os gatilhos para comer de forma desordenada e sem fome, ou seja, a gente aprende a estar consciente do que nos leva, por exemplo, para o comer transtornado, exemplo, uma compulsão, e para comer sem fome. Será que vocês conseguem lembrar de episódios que vocês comeram sem fome? O que levaram você a comer sem fome? Será que foi o cheiro da comida? Será que foi porque você estava com outras pessoas, essas pessoas estavam a comer e aí estimulou você a comer também? Ou estar, por exemplo, em um evento onde tem um serviço de buffet maravilhoso e aquele ambiente estimula a gente a comer mesmo se a gente não estiver com fome. A gente também aprende a conquistar uma relação de equilíbrio e prazer com a comida e também com o corpo. O Mindful Eating traz, na verdade, nos ensina a comer de uma forma natural, a resgatar o prazer de comer, a comer de forma simples, comer de forma intuitiva. E todos nós somos comedores intuitivos. É só lembrar, por exemplo, quando a gente era recém-nascido e comia intuitivamente, pedíamos para comer, né? Ou seja, quando tínhamos fome, a gente chorava, e quando a gente já estava saciado, a gente simplesmente largava ali o peito da mãe, né? Mesmo quem não teve a experiência, né, de ser amamentado, mas a mesma coisa acontece com o biberon. Se eu estou dando biberon para o meu filho, e ele já não quer comer, o que é que ele faz? Ele vira o rosto para o outro lado. Ele não sabe falar, ele não sabe dizer que ele já está satisfeito, né? Então, o próprio corpo tem mecanismos intuitivos para que a gente possa entender que a gente já não precisa mais de alimento. Só que a gente vai perdendo essa conexão, né, com o nosso próprio corpo quando a gente vai crescendo, porque à medida que a gente cresce, a gente vai absorvendo crenças, a gente vai absorvendo padrões, hábitos, e aí a gente passa a acreditar mais nos reguladores externos do que no nosso regulador interno, que é nosso próprio corpo, é a nossa sabedoria interna. E isso hoje é muito latente, né? Porque a gente vive em um mundo com tantas distrações que parece que é muito mais fácil a gente ter reguladores internos e externos do que a gente parar e escutar o nosso próprio corpo.
simplesmente porque o mundo não quer que a gente pare. A gente vive hoje realmente num estilo de vida sempre apressado, sempre a correr, tentando fazer o máximo de coisas para otimizar o nosso tempo. E as coisas realmente importantes, básicas, que impactam diretamente na nossa saúde e no nosso bem-estar, não são tratadas como prioridade, né? Tipo, as pessoas comem 5 minutos no intervalo entre uma atividade e outra. E a gente vai perdendo, como eu já falei, essa conexão com o nosso próprio corpo. E aqui eu coloco duas perguntinhas, né? Então, para ir para a família de vocês, como é que vocês comem, né? Quais são os hábitos? E aqui eu vou colocar duas figurinhas para tentar ajudar vocês a responderem essas duas perguntas. É importante a gente primeiro ter consciência da forma que a gente come, que é para justamente a gente poder ativar, né, a nossa sabedoria interna e procurar fazer mudanças para que a gente coma de uma forma mais natural e intuitiva. E aqui para os pais, né, eu coloco essas imagens e trago para vocês refletirem se isso faz parte do dia a dia de vocês. Comer de frente para a televisão, comer a conduzir, comer com um telemóvel, comer lendo um jornal, uma revista, comer de frente para o computador, comer andando. Como será que vocês comem? Fica aí para vocês refletirem. E aqui eu trago o cenário das crianças, né? Como será que as nossas crianças comem? Comem com a distração do tablet, do telemóvel, com joguinhos, com desenhos, os adolescentes nas redes sociais, no computador. Como é que as nossas crianças e adolescentes comem hoje? Também fica para reflexão. E aqui eu jogo algumas perguntinhas. Será que dessa forma, papás e as mamãs e aqui as crianças, será que dessa forma, com tanta distração, a gente está consciente do ato de comer? Será que a gente percebe os sinais de fome e de saciedade? Será que a gente de fato está sentindo o sabor da comida? Será que essa era a comida que eu gostaria de comer? Será que eu estou ciente da fome, do tipo de fome que está presente? E aqui eu vou trazer em específico, né, a principal fome que a gente deveria ser orientado para comer. Onde é que está essa fome? Ela está no nosso estômago, ou seja, está na nossa barriga. Essa deveria ser a principal fome que embasa o nosso ato alimentar, o ato de comer, né? Como eu falei anteriormente, nós comemos muito de forma emocional e geralmente são momentos em que o nosso corpo não está precisando de comida. Então, deveríamos, por regra, comer apenas quando o nosso corpo pede comida. É a fome do corpo, é a fome física, é a fome biológica. Só que grande parte das pessoas não fazem esse cheque, né? Checar se realmente eu estou com fome naquele determinado momento. Ora bem, deu 13 horas ou 14 horas, né? E o relógio está lá dizendo que é hora de comer.
Será que eu estou com fome essa hora? Ou será que eu como por hábito apenas porque eu estou acostumada a comer naquele horário? Então, também fica para reflexão. Eu aqui vou dar algumas recomendações gerais de alimentação consciente para vocês praticarem em casa. Esse workshop geralmente ele tem a duração de 1 hora, porque eu faço práticas. Infelizmente, esse ano não vai ser possível, né, por causa da pandemia, mas quem sabe no ano que vem eu possa fazer práticas e exemplificar de forma mais, vamos dizer, mais concreta, como é que eu posso, por exemplo, verificar esses sinais de fome na barriga. Mas, mesmo assim, eu tentei aqui trazer para essa palestra, essa apresentação, algumas recomendações que são viáveis de vocês começarem a praticar em casa. A primeira delas é comer uma variedade de alimentos e de cores diferentes. E eu deixo como dica, por exemplo, as cores do arco-íris, sendo a maior parte desses alimentos naturais e não processados. Nós sabemos que o nosso corpo, para funcionar de maneira equilibrada, ele precisa de nutrientes. E os nutrientes estão presentes em maior quantidade nos alimentos in natura, que são os alimentos naturais. Isso não quer dizer que eu não posso me alimentar de outros tipos de produtos alimentares, outros tipos de comida, mas diariamente é necessário que eu coma produtos, comidas naturais, que são elas que vão nutrir o meu corpo. O que é que acontece se eu não comer alimentos naturais no dia a dia? O meu corpo não vai estar nutrido e ele vai ficar com fome o tempo inteiro. Isso quer dizer que, se eu não nutro o meu corpo de nutrientes, ele vai pedir cada vez mais comida, até chegar ao nutriente que ele precisa. Se eu nunca dar esse nutriente, ele vai pedir mais comida. E a tendência é que eu coma cada vez mais. Então, essa é a importância da gente sempre escolher alimentos que têm nutrientes, o mais variado possível. Quando eu falo do arco-íris, é dentro da cadeia alimentar, né? Dentro das opções, na verdade, de alimentos, na natureza, por exemplo, eu procurar sempre diversificar isso através das cores, né? Ou seja, amarelo, né? O ananás, a banana, o vermelho, você tem aí a maçã, tem a framboesa, tem as bagas, tem o morango, né? Então, é nesse contexto da gente trazer cores para o prato. E são coisas simples, eu não preciso ter uma mente matemática ou de expert em nutrição para tentar interpretar tudo, que isso aqui tem vitamina A, vitamina B, vitamina X, Z. Se eu tiver preocupação apenas de colocar cor no prato, certamente eu vou estar atendendo o meu corpo dos principais nutrientes. A segunda recomendação é sentar para comer. O nosso corpo, ele começa a processar de forma mais efetiva o processo de digestão quando a gente está sentado. Se a gente come em pé, sabe aquelas beliscadinhas que a gente come em pé? O nosso cérebro ele não processa que a gente está se alimentando. Então, é importante a gente sentar. O próprio ato de sentar ativa mecanismos importantes do nosso corpo, levando a informação para o nosso cérebro de que a gente está se alimentando. O comer com base nos sinais internos de fome, que é a fome física, a fome biológica, a fome celular, e parar de comer quando você estiver saciado e não muito cheio.
A gente está acostumado também a parar de comer apenas quando a gente está cheio, quando a gente sente aquela no estômago, né? Aquela sensação de que o estômago está completamente preenchido. Tem pessoas que até folgam assim um pouco a roupa, que é para ficar mais confortável. E na verdade a gente não precisa comer até ficar cheio. Há uma diferença entre estar saciado, que é eu não estou mais com fome, e estar cheio. Eu gosto de dizer que o estar saciado é como se eu estivesse confortavelmente cheio, mas não cheio demais. Então, no Mindful Eating, a gente também aprende a fazer essas diferenciações entre essa diferença entre estar saciado e estar cheio. Outra recomendação é não comer quando estiver cheio, não comer por tédio, não comer com emoções difíceis. A gente tende muito a comer quando está estressado, quando está entediado, quando está ansioso, quando está triste. Então, a recomendação é que tente não comer durante esses episódios emocionais, porque a tendência é que a gente coma em excesso e que a gente coma uma quantidade de comida que o nosso corpo não esteja a precisar naquele momento. A gente precisa, na verdade, de outras coisas para aliviar as nossas emoções, mas não necessariamente é comida. Só que a gente absorve muito também esses padrões quando a gente vai crescendo. Vou dar um exemplo aqui, né? A criança caiu e machucou o joelho e tá a chorar, né? Então, é comum a gente chegar lá e querer, vamos dizer, ajudar e fazer com que o filho não sofra, oferecendo algo. Oh, meu bebê, não chore, não chore. Espera aí que mamãe vai dar um chocolatezinho para você e vai passar. E o que é que acontece é, com esse padrão, né? É que quando eu crescer, eu também vou me acostumar a sempre que eu tiver um episódio com dor, difícil, vamos dizer, eu vou querer aliviar aquele desconforto com comida. Então, é importante a gente saber lidar com as emoções sem necessariamente usar a comida. Mas, Fabiana, é de todo errado? Não. Nós comemos muito de forma emocional. O ser humano come de forma emocional. E é natural. Mas há uma diferença entre nós fazermos isso conscientemente e fazermos isso de forma inconsciente. Consciente, no caso. Vou dar outro exemplo, né? Vou contar, por exemplo, uma experiência minha. Recentemente eu tive na minha cidade natal e passei por um lugar que me ativou a minha memória de criança e era um lugar onde eu geralmente ia aos finais de semana com os meus pais e comia lá todo domingo um alimento X, né? A gente chama isso lá no Brasil se chama de acarajé. É um bolinho frito com camarão dentro, uma maravilha. E aí, quando eu cheguei lá nesse lugar, que eu já fazia muito tempo que eu não ia, e comecei a sentir o cheirinho do acarajé, já me deu logo vontade de comer. Ativou aqui emoções, né? Emoções boas, memórias da minha época de criança. E eu fui comer o acarajé, estimulada pelas memórias, né? E, obviamente, naquele momento eu não estava com fome, não estava com fome física, mas tinha vontade de comer. Então, eu pedi o acarajé, dei uma, duas, três mordidas e fiquei completamente satisfeita. Eu não precisei comer o acarajé inteiro, porque eu sabia que meu corpo não estava precisando daquele tipo de alimento. Mas eu saciei a minha vontade
naquele momento, que me trouxe muita satisfação, uma sensação mesmo de alegria, e poder experimentar aquele alimento novamente que foi tão marcante na minha época de criança. Mais recomendações, né? Não comer com distrações. Falei exemplificando ali naquele conjunto de imagens, né? Dos pais e dos filhos e dos impactos negativos que isso pode ter, né? Na saúde como um todo. Levar os filhos para fazerem juntos as compras, porque é importante o contato com os alimentos, saber de onde vieram e como foram feitos. É extremamente importante essa aproximação das crianças com o alimento. E aqui eu conto uma historinha que eu li recentemente em um dos livros, né, que eu geralmente tenho para consulta, dentro desse contexto da consciência alimentar. E lá fala de um episódio em que, numa pesquisa, foi perguntado para crianças, isso foi nos Estados Unidos, e foram servidos vários tipos de alimentos para as crianças e, em seguida, foram perguntados, né, da onde você acha que vem esse alimento? Como é que esse alimento foi feito? E aí serviram leite achocolatado, aquele leite com chocolate em pó. E, pasmem, mas as crianças responderam que vinha da vaca e que a vaca tinha cor marrom e as vacas marrons davam o leite achocolatado. Então, para vocês verem até onde vai, né, essa falta de consciência da origem dos alimentos e o que isso pode gerar, né, de impacto na vida adulta de uma criança. Então, a criança ali, talvez, desde cedo aprendendo que ela estava consumindo algo extremamente natural, né, um leite achocolatado, quando na verdade é um alimento processado, né, da indústria alimentar, não é um alimento natural. Outra recomendação é envolver os filhos no processo de cozinhar, ou seja, é importante não só levar os filhos para as compras e ensinar o que são produtos naturais, o que são produtos processados e ultraprocessados, mas como também na manipulação desses alimentos. Ou seja, são momentos de conexão, não só em conexão com o alimento, mas com a conexão do próprio momento, né, do ato de cozinhar e aprendizagem que ensinam e valorizem uma refeição. Então, a criança, ela aprende de que até chegar comida no prato, até a hora da refeição, existe um processo em que é se dedicado tempo, é dedicado atenção, é dedicado amor, né? Então, é preciso, né, que eles compreendam que essas comidas boas simplesmente não caem do céu. E saber diferenciar uma comida feita em casa e uma comida feita de forma industrial, uma comida que se come, por exemplo, em fast food, né? A criança perceber as diferenças. Por exemplo, algo que eu preparo na minha casa sempre vai ter melhor qualidade que um lanche num fast food, né? A lembrar que o fast food serve um tipo de comida que é vendida em qualquer lugar do planeta. Então, daí já podemos tirar, né? Ou seja, já podemos ter a consciência de que uma comida feita para todo mundo nunca vai ter a qualidade de uma comida feita em casa na hora. E uma última recomendação é agradecer pelo alimento, pela dádiva de estar vivo e se alimentar. A gratidão também gera muito impacto positivo na nossa relação com a comida. Na verdade, o ato de agradecer por todas aquelas pessoas que foram essenciais para que aquela comida estivesse dentro do meu prato. Não só
as pessoas envolvidas, mas tudo que teve envolvido. Por exemplo, se eu estou comendo uma maçã, o que foi necessário para que essa maçã estivesse no meu prato? Foi preciso de quê? Que tivesse uma semente, que fosse germinada, que tivesse solo, que tivesse água, que tivesse sol. Ou seja, a natureza tem um papel fundamental na elaboração, na criação desse alimento que vai parar no nosso prato. Por que que isso é tão importante? Porque as crianças também aprendem desde cedo a valorizarem os recursos da natureza. A natureza não é só para a gente ir nos finais de semana, se divertir, ir ao campo, passear, olhar as flores, as árvores, fazer piquenique. Na verdade, devemos honrar a natureza como sendo algo extremamente importante e imprescindível, com um papel completamente prioritário no que se refere à existência do alimento que realmente nutre o nosso corpo e o nosso ser. E aqui algumas responsabilidades dentro do contexto da alimentação consciente. A recomendação é que os pais, eles decidam o que a criança vai comer, quando e onde. E as crianças, quanto, ou seja, a quantidade que querem comer e se querem comer. Nós nunca devemos insistir que a criança coma se a criança não quiser comer. A gente não deve insistir que a criança coma tudo que está no prato. Dessa forma, ela vai crescer perdendo toda a sabedoria que ela tem no corpo dela, principalmente os sinais de fome e de saciedade. Nós, como seres humanos, nós estamos em mutação o tempo inteiro, principalmente as crianças e os adolescentes, né? Estão em formação ainda do corpo, do aspecto biológico, físico. Isso quer dizer que as necessidades nem sempre são iguais todos os dias. Se, vamos dizer, se uma criança tem o hábito de comer uma tigela de cereal, né, mais uma fruta e mais um pão, isso não quer dizer que isso seja uma regra diária, que ela tem que comer aquilo, que se não comer é algo preocupante. A criança precisa aprender desde o início que ela tem que respeitar o corpo dela. Então, jamais a gente deve insistir para a criança comer ou comer a quantidade que a gente acha que vai ser saudável para ela. Bom, aqui na verdade é um pequeno resumo, né, do que é alimentação consciente. Aqui são dicas básicas de como a gente pode iniciar nesse processo. Esse é um assunto em que nós aprendemos que não há um ponto de chegada, ou seja, se eu quero aprender a comer de forma consciente, eu preciso também saber que isso é uma jornada para a vida inteira e que todo dia, toda refeição é um momento propício para eu aprender mais sobre a minha relação com a comida e a relação com o meu corpo. Quem quiser se aprofundar mais um pouco sobre isso e também aprender as ferramentas que são ensinadas dentro dessa abordagem. Eu dou o curso online de Mindful Eating, dou presencial também, mas nesse momento, exclusivamente por causa da pandemia, eu apenas estou a atuar de forma online. E nós aprendemos no curso a comer de forma consciente e intuitiva. Eu encorajo os papás e as mamãs a experimentarem esse curso e tentar passar para as crianças o conteúdo de uma forma didática
para que eles cresçam com mais chances de se tornarem realmente saudáveis, e isso não tem nada a ver com o tamanho e com o formato do corpo. Aprender a comer com base nos sinais internos de fome, aprender a comer quando o corpo não quer mais alimento, e, enfim, são muitos os aprendizados que a gente pode ter nesse curso de Mindful Eating. E aqui eu deixo todos os meus contatos nas redes sociais, e-mail, telemóvel, WhatsApp. Se alguém tiver curiosidade em saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Eu espero que esse conteúdo, esse rápido e breve conteúdo tenha ajudado de alguma forma, e essas recomendações que também tenham elucidado para a importância da gente comer de uma forma mais consciente, e fico à disposição de vocês para tirarem alguma dúvida sobre esse conteúdo. Podem entrar em contato comigo por esses canais. Muito obrigada, um especial agradecimento às diretoras do Encontro Alternativo de Sintra, que me disponibilizou esse canal, essa oportunidade de estar divulgando esse trabalho que eu considero cada vez mais importante e imprescindível na vida das pessoas. Muitíssimo obrigada.